Bom, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Semana Vitrine Sampa. Hoje chegamos, então, no último dia, né, de uma semana intensa, de muito conteúdo, com tudo que vocês precisam saber para vender mais na internet, para posicionar sua marca na online, práticas, habilidades, enfim. Cada convidado, ao longo dessa semana, né, vieram com informações importantes para que vocês possam, então, vender mais e ter muito sucesso, ok? Vamos lá, tem gente chegando. Bom, a maioria então já me conhece, eu sou a Regiane, da Associação Comercial de São Paulo, e fico com vocês até o final desse encontro. O encontro é promovido pelo Vitrine Sampa, que é uma plataforma da Associação Comercial de São Paulo, a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Então, antes de iniciar, como sempre, a gente passa um vídeo da associação. Aqueles que ainda não conhecem possam conhecer um pouquinho mais o que a associação tem a oferecer a todos vocês. Acho que a maioria já entrou, né? Estou dando um tempinho em função do pessoal que está chegando aqui na sala, né? Mas eu vou passar então o vídeo e o pessoal vai se ajeitando aí, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olá. Então, vocês viram um pouquinho sobre a associação comercial. Bom, o tema de hoje é planejamento empresarial e educação financeira. Antes de eu chamar aqui o nosso convidado, né, que vai abordar sobre esse assunto, eu vou convidar a vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e presidente do Conselho de Varejo desta casa, a Roseli Garcia, para ela dar as boas-vindas aí a todos vocês. Por favor, Roseli. Olá, boa noite. Eu desejo que todos vocês estejam aí cheios de energia, cheios de coragem, né? Porque para ser empreendedor precisa ter coragem. Nós vamos aqui ter uma noite muito agradável com o Reginaldo falando para a gente um pouco sobre coisas que são muito importantes para o nosso negócio. Quero que vocês saibam que, como a Regiane falou, a associação é uma comunidade de empreendedores. Nós conhecemos as suas dores, nós nos sensibilizamos com as suas dores e estamos aqui para ter uma conversa muito agradável com vocês. Tenham certeza, estamos do mesmo lado da mesa e com certeza nós vamos transformar esse nosso relacionamento dentro da associação
em algo muito positivo para o crescimento da sua empresa. Conte sempre conosco e mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planejamento estratégico, vou complementar um pouco aí da apresentação do Reginaldo, mas eu desejo que a gente tenha uma noite muito produtiva. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Roseli. Imagina, obrigada. Bom, então hoje fechando, né, essa semana, como eu falei, de muito conhecimento, o tema é planejamento empresarial e educação financeira. Quem vai falar, então, hoje é o Reginaldo. Ele é consultor de negócios do Sebrae. Eu vou pedir, então, para o Reinaldo aí se apresentar e, na sequência, já fazer a sua apresentação. Só lembrando, quem já está desde o início da semana já sabe, né? Mas as perguntas serão formuladas após a apresentação do Reginaldo via chat, tá bom? Nós vamos manter dessa forma. Então, pode iniciar a sua apresentação, Reginaldo. Muito obrigado. Agradeço a Roseli, a Estefânia, a Regiane e todos os membros da Associação Comercial de São Paulo. Fico muito feliz em representar o Sebrae nesse evento tão importante, que é a Semana Vitrine Sampa, um evento que realmente tem como propósito, além de tudo, colaborar com a sustentabilidade e a continuidade dos negócios através de todos os temas que foram apresentados. Falando um pouco a meu respeito e até para que vocês possam nos solicitar, não é mesmo, através do meu trabalho no Sebrae. Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, sou mestre em Administração de Micro e Pequenos Negócios e também estou num programa de doutorado em Administração de Micro e Pequenos Negócios, além de ser tecnólogo em Gestão Pública e licenciado em Matemática. Estudei um pouquinho para poder ajudá-los aí nas dúvidas e nas dores, como a Roseli estava comentando. Mas temos um tema muito importante para conversar com vocês, que é falar a respeito do planejamento empresarial e da educação financeira. E a educação financeira é um tema tão essencial nas famílias, nas escolas, para os empresários de uma maneira geral, porque, na verdade, muitas vezes estamos sozinhos diante de tantas coisas que envolvem o controle. Eu costumo sempre dizer, onde não há controle, há desvios e desperdícios. Então, é muito importante, não é? Precisamos vender, precisamos aumentar o nosso faturamento, a lucratividade, a rentabilidade dos nossos negócios, mas também nós temos que desenvolver o controle para que possamos identificar, inclusive, oportunidades, como eu vou falar mais à frente com vocês. Mas antes, acho que é super importante trazer um pouco daquilo que nós estamos passando enquanto sociedade, não é? Enquanto cidadãos, enquanto empresários. Passamos por momentos de muitas dificuldades, estamos passando por momentos de dificuldade em função de tudo aquilo que foi ocasionado, que está sendo ocasionado pela pandemia, um momento em que houve redução do faturamento, talvez o exercício da resiliência é algo que está na pauta dos empresários nesse momento, porque talvez você tenha demitido algum colaborador, talvez você tenha dificuldades no momento em que deve tomar decisões para o crescimento do teu negócio, mas vamos entender que esse momento de dificuldade que a pandemia trouxe, também houve, não é, muitas oportunidades onde nós podemos utilizar novas formas de se comunicar com o nosso consumidor, de realizar as nossas vendas. Está aí a Vitrine Sampa como uma oportunidade onde vocês podem ter escala, visibilidade para a venda dos produtos e serviços, mas entendendo que as pessoas repensam seus valores e necessidades. Nós tivemos, no período da pandemia, pelo menos em 2020, 20 milhões e 200 mil pessoas aqui no nosso país comprando pela primeira vez pelas redes sociais, pela internet. Olha que número impressionante. Mais de 151 mil lojas, estabelecimentos comerciais aderiram a plataformas através de marketplaces ou através de vendas e canais, criando o seu perfil comercial no Instagram, no Facebook, utilizando o WhatsApp Business como uma ferramenta de aproximação. Então, nós estamos vivendo um ambiente de oportunidades. E quando nós falamos a respeito de um ambiente de oportunidades, nós temos que entender quais são, né, os canais utilizados pelo nosso negócio. São os mesmos que o consumidor está utilizando para comprar? Então, é importante, não é? Eu tenho ali a minha loja, a minha presença física, que é tão importante, mas no momento de mudança do comportamento do nosso consumidor, novos modelos de negócio e até mesmo revisitar, já que vamos falar de planejamento estratégico também,
revisitar a nossa proposta de valor, revisitar o nosso modelo de negócio, para que nós possamos aproveitar as oportunidades, é algo essencial para esse momento. E nós temos que identificar como o nosso consumidor está se comportando nesse momento, porque mudanças ocorreram e essas mudanças afetaram o nosso negócio. E uma grande oportunidade, já que estamos falando a respeito de e-commerce, de redes sociais, é utilizar uma plataforma como a Vitrine Sampa está nos oferecendo. Oportunidade de você ter ali o seu negócio, de vender o seu produto. Ter um e-commerce é muito mais complexo, exige mais custos, e no momento em que você utiliza uma plataforma onde poderá realizar suas vendas, você tem gerenciamento, você tem escala, você tem menos custos e você tem aí toda uma organização trabalhando para a sustentabilidade e continuidade dos seus negócios. Então, esse seria um investimento importantíssimo para que vocês possam ter mais visibilidade e crescimento dos negócios, que é o que nós procuramos, aumentar o nosso faturamento e reduzir custos. E está aí a Vitrine Sampa como uma grande oportunidade para todos os lojistas aqui da cidade de São Paulo. Bom, mas o nosso tema é planejamento, não é mesmo? E educação, planejamento empresarial e educação financeira. E eu sempre gosto de tocar nesse tema fazendo uma pergunta, não é? Provocando os nossos participantes. E a pergunta inicial é: como a educação financeira poderá colaborar com o alcance dos nossos desejos e necessidades? E quando nós falamos de desejos e necessidades, nós lembramos do quê? Dos nossos sonhos. Lembramos aqui do aspecto inicial, né, que define marketing, os nossos desejos e necessidades, mas para que possamos realmente ter aí, usufruir da melhor forma possível desses ganhos, desse aumento do faturamento, de todas as oportunidades que o comércio eletrônico poderá nos trazer, temos que desenvolver controles, temos que falar de planejamento, temos que tratar da educação financeira como um elemento importantíssimo nesse gerenciamento do nosso negócio. Vocês podem observar que eu trouxe aqui algumas palavras, né, alguns termos que são muito importantes quando nós falamos a respeito da educação financeira. Primeiro, tudo começa pelo planejamento. Quando falamos de planejamento, estamos pensando no futuro, mas tomando decisões no presente. Planejar é antecipar o futuro para o momento presente, onde nós vamos tomar as nossas decisões, onde nós vamos fazer projeções, porque um elemento muito importante é o gerenciamento financeiro. Costumamos dizer nas nossas atividades no Sebrae que as empresas não dão certo ou que os negócios eles não têm continuidade por 3 situações principais: a falta de planejamento, a gestão e trabalhar as competências empreendedoras, que são tão fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Isso é muito importante, não é? Nós temos os nossos sonhos, nós temos nossos desejos e necessidades, mas nós temos que criar formas, nós temos que ter ferramentas para que possamos viabilizar esses sonhos. E uma das oportunidades, né, nós vamos encontrar através das ferramentas de planejamento, mas utilizando o nosso fluxo de caixa. Se alguém perguntar para vocês o que é um fluxo de caixa, são as nossas entradas e as saídas, é o nosso caixa presente, é aquilo que nós visualizamos em tempo real, mas um elemento muito importante que muitos empresários não desenvolvem e que é um elemento essencial para a tomada de decisão é a projeção financeira, não é? Quanto eu tenho para receber daqui a um mês? Quanto eu tenho para receber daqui 2 meses? Quanto eu tenho para pagar daqui 1 mês, daqui 2 meses? E a partir do momento que você faz essa projeção alinhada com o demonstrativo de resultado, porque um aborda o aspecto financeiro, o outro vai abordar o quê? O aspecto econômico. E quando nós falamos do demonstrativo de resultado, visualizamos o nosso negócio em termos de rentabilidade, visualizamos o nosso negócio em termos de lucro, nosso negócio é lucrativo, nosso negócio é rentável, conseguimos identificar o quanto os custos, não é, se relacionam com o nosso faturamento, e nesse monitoramento dos aspectos econômicos, você consegue, inclusive, identificar o seu ponto de equilíbrio. Quanto eu tenho que faturar para pagar os meus custos? E se eu estou trabalhando acima desse ponto de equilíbrio, com certeza eu terei lucro no final de um período. Mas é importante tocar em assuntos, não é, que muitas vezes não estão sob o nosso controle, que são os fatores externos. Como eu comentei com vocês a respeito da pandemia e todos os efeitos nocivos que a pandemia causou para a nossa economia, para os nossos negócios, não é? Acredito que muitos aqui
tenham passado por dificuldades, talvez estejam se recuperando, ou talvez tenham identificado oportunidades de crescimento nesse momento, como o e-commerce representou para milhares de negócios. Agora, o planejamento nos ajuda a nos proteger de algumas circunstâncias, porque quando você blinda, não é? Quando você tem o controle, quando você mapeia os processos, você consegue identificar quais são os gargalos, quais são os desperdícios, você consegue ter o gerenciamento do teu negócio. É lógico que o fator externo é algo que a gente não pode, que nós não vamos poder desconsiderar, não é? Mas estaremos mais preparados para a retomada da economia no momento em que nós desenvolvemos todo esse processo elencado pelos controles. Já falei de ponto de equilíbrio, rentabilidade é um elemento fundamental para os nossos negócios. O meu negócio é rentável, Reginaldo. Como eu fico sabendo disso? Eu faço um investimento na minha empresa e, como qualquer investimento, eu quero que aquele capital que foi investido, que ele tenha remuneração. Então, eu preciso, no gerenciamento do meu negócio, utilizar de alguns indicadores econômicos e financeiros para saber se eu estou dentro desse jogo, se eu estou fora, se eu tenho que fazer algumas modificações. Então, é muito importante. Eu consigo identificar a rentabilidade através do demonstrativo de resultado, se o meu negócio é lucrativo, e aí eu preciso comparar com o meu segmento, com outras lojas, com os comércios de uma maneira geral, para saber o quanto eu estou sendo efetivo nesse gerenciamento. Se eu estou fazendo um investimento, eu tenho que ter o quê? Retorno desse investimento. Então, em quanto tempo, não é? Ao aplicar um determinado valor, eu consigo ter o retorno daquela aplicação, daquilo que foi investido no meu negócio. Então, o investimento, a rentabilidade, ela não está só atrelada aos aspectos financeiros, quando você compra um papel, quando você investe na bolsa de valores, quando você, por exemplo, compra um papel lá no banco, né, uma determinada aplicação, o teu negócio também é uma aplicação. E eu costumo dizer para aqueles empreendedores que querem abrir uma empresa, para que ele faça o planejamento, para que ele faça o plano de negócios e simule, olha, eu tenho 300 mil reais, eu vou investir 300 mil reais na abertura de um negócio ou eu vou investir no mercado financeiro? Qual que vai trazer o retorno num prazo mais rápido? Qual que vai te oferecer a melhor rentabilidade? Talvez esses sejam alguns dos indicadores que você vai ter para a tomada de decisão. Mas um elemento muito importante, cujo controle vai nos ajudar a tomar as decisões mais apropriadas, é o tema formação de preço. Talvez você que esteja aqui conosco, participando do Vitrine Sampa, ainda tenha dificuldade, né? Ainda, Reginaldo, eu não sei fazer o cálculo do meu preço de venda, por quanto eu tenho que vender, qual é a margem que eu tenho que aplicar. Quando você faz esse gerenciamento, e todo esse processo de educação financeira nos ajuda nisso, você vai conseguir identificar quais são seus custos fixos, variáveis, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, e em função disso você tem os elementos para formar o preço. Mas para isso nós precisamos de ferramentas, não é? Quais ferramentas? Vamos lá no Sebrae te ensinar, vamos compartilhar algumas planilhas para que você possa fazer esse levantamento, vamos te ensinar através de outros temas e outros cursos que nós oferecemos, como que você vai ter mais propriedade para fazer esse cálculo. E, lógico, eu tenho que comparar com o meu mercado, né? Porque quando nós falamos a respeito de preço de venda, duas situações nos chamam a atenção, não é? Primeiro, eu tenho que pensar no aspecto gerencial, porque a venda daquele produto ou oferecimento daquele serviço tem ali um custo para o meu negócio, não é? E eu preciso ser remunerado em função disso. Mas o mercado, em função daquele preço que foi calculado, ele paga por aquele valor, né? Ele aceita, porque tem aspectos que são intangíveis, a sua localização, a sua carteira de clientes, a sua experiência, o seu atendimento. Então, tudo isso, através dos controles financeiros, do fluxo de caixa, do demonstrativo de resultado, nós conseguimos identificar algumas oportunidades e gerar informações úteis para a tomada de decisão. Qual é a margem de lucro mais adequada? Quais são os meus custos? O que é uma despesa fixa? O que é uma despesa variável? Muitas vezes as pessoas ainda confundem esses conceitos, não é? Porque a formação de preço adequado vai fazer com que o nosso negócio seja competitivo, que eu não perca, né? Que nós não iremos perder ali oportunidades em função desse gerenciamento que é tão importante. Agora eu pergunto para vocês, vocês registram tudo?
E quando eu falo tudo, pessoal, é tudo mesmo, tá? Porque muitas vezes nós temos aqueles gastos fantasmas que não são anotados, não é? Reginaldo, eu paguei um seguro, houve uma despesa na loja, tive que trazer ali um encanador, um eletricista. Legal, tudo isso são situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas você registrou tudo? E aí eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que um bom empresário é aquele que antes de tudo, é um bom gestor das finanças pessoais, porque eu imagino que mesmo os que estão aqui, que não participaram de um curso de economia, de contábeis, de ciências contábeis ou administração, já devem ter ouvido falar, olha, tem que separar o pessoal da empresa. Eu acredito que vocês aqui já devam ter ouvido, e talvez as meninas, né, que estão aqui conosco possam me dizer ali no chat se o cliente, né, se os nossos participantes estão pontuando. Eu não sei se eles estão podendo ali já digitar alguns questionamentos, mas eu gostaria de que vocês compartilhassem algumas dessas impressões conosco, porque eu imagino que essa é uma grande dificuldade, não é? Definir um prolabore, e aí, em função dessa separação do que é pessoal e o do que é empresarial, é importante que você defina o seu salário, que você tenha ali um prolabore, e através dessas métricas você consegue definir essas metas, porque quando falamos de planejamento, lembra que eu comentei com vocês? A primeira palavra, planejamento, pensando no futuro, mas tomando decisões no presente. O planejamento é que nos dá propriedade, o planejamento tem que ser definido através de metas também. E aí você pode definir a sua meta de lucro, através do ponto de equilíbrio, né? Definir uma meta de lucratividade e outras situações que são importantes. Mas vamos imaginar o seguinte: você registra tudo, você faz os controles, em algum momento você vai ter que negociar, em algum momento você vai ter que desenvolver habilidades e competências para chegar no mercado, né? No momento de dificuldade, ou até mesmo os controles vão te ajudar a priorizar os gastos. O que eu tenho que pagar? Não é? O que eu não devo deixar de pagar, porque senão o meu negócio não continua, senão eu não consigo operar. Então, eu tenho que, talvez, em função de alguns momentos de sazonalidade, de alguns momentos de dificuldade, como os que foram representados pela pandemia, talvez eu tenha que fazer escolhas, talvez eu tenha que definir prioridades e desenvolver habilidades e competências no sentido de saber negociar. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Porque talvez nesse momento em que a negociação ela vai ser primordial para o desenvolvimento do seu negócio, talvez você vai precisar de um banco, talvez você vai ter que estreitar o relacionamento com uma instituição financeira, porque haverá necessidade do crédito para você implementar uma nova ideia, para você fazer com que o teu negócio cresça, para você aproveitar uma oferta que vai ser importante para a continuidade do seu negócio. Então, é muito importante que vocês saibam a respeito das instituições financeiras. O Sebrae, em parceria com a Caixa Econômica Federal, tem uma linha de crédito chamada Giro Sebrae Caixa FAMP, onde nós trabalhamos com fundo de aval, e o fundo de aval ele acaba sendo uma espécie de proteção, onde esses fundos eles representam até 80% das garantias, porque muitas vezes o empresário não consegue uma linha de crédito, porque ele não consegue compor ali a garantia que os bancos exigem para emprestar o recurso. Então, olha quanta coisa importante, além dessa parceria do Sebrae, Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, e tantas instituições que vocês conhecem, fintechs, cooperativas de crédito. Olha quanta situação interessante que, a partir do gerenciamento financeiro, você consegue, através desse processo de educação financeira, você consegue identificar oportunidades que vão te trazer ali retorno, que vão te trazer rentabilidade e que vão dar também sustentabilidade para o seu negócio. Quando eu falo de entidade e oportunidade, que vocês conseguem visualizar no slide, é justamente aquele momento da separação do pessoal com o empresarial. Por favor, definam isso como meta, coloquem isso como prioridade. Talvez alguns que estejam aqui conosco, mas eu não consigo, isso é muito difícil, mas é importante, porque muitas vezes você tem ali uma família rica, né, e uma empresa pobre, está descapitalizando, está tirando de onde não é possível. E uma ferramenta que vai nos ajudar é fazer a projeção, é pensar daqui um mês, é pensar daqui 2 meses, e unindo o fluxo de caixa com o demonstrativo de resultado, você vai ter propriedade para tomar essas decisões. Mais à frente, eu vou apresentar um modelo de fluxo de caixa
e um modelo de demonstrativo de resultados para que vocês possam entender melhor esse processo. Porque, olha só, quando você tem o fluxo de caixa e faz o gerenciamento, você consegue identificar o ciclo operacional e financeiro do seu negócio. Eu, Reginaldo, vendo em 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes. Opa, que ótimo! Estou facilitando as vendas, não é? Isso vai aumentar o meu faturamento, mas não esqueçam que esse faturamento, muitas vezes, né, a maior parte desse faturamento pode ser composto por vendas a prazo. E aí? Como é que vai ficar as minhas contas? Como ficarão as nossas contas, não é? E isso, muitas vezes, se eu não tenho capital de giro, que é tão importante para a administração do negócio, peço desculpas, pessoal, um pouco resfriado, se eu tossir em algum momento, já peço desculpas por antecipação. Mas, voltando aqui ao nosso tema tão importante, dizer para vocês que eu preciso fazer, né? Tem que ter uma sincronia entre pagamento e recebimento, porque não adianta eu vender para 60 dias e ter que pagar o fornecedor em 30 se eu não tenho capital de giro para administrar essa situação. Então, eu vou ter que antecipar recebíveis, eu vou ter que buscar recursos numa instituição financeira e isso pode trazer alguns contratempos para o meu negócio. E isso, muitas vezes, é o quê? É falta de gerenciamento, é falta de controle, é falta ali de situações que vão te dar propriedade para a tomada de decisão mais assertiva. Porque eu sempre atendo alguns empresários e eles falam o seguinte: Reginaldo, trabalho, 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 e não vejo a cor do dinheiro. De onde vem o dinheiro? É importante? Sim, porque eu preciso saber quais são os meios, né, de pagamentos, como que o cliente estava realizando o pagamento. É com cartão de débito, é com cartão de crédito, é à vista, é transferência bancária, é Pix, o que que é exatamente? Porque algumas dessas fontes de pagamentos, elas são mais onerosas para você, empresário. Então, você talvez em algum momento, olha só, pode reduzir um pouco a sua margem de lucro, isso vai fazer com que você possa oferecer um preço mais atrativo e ganhar no giro. Olha quanta coisa que o controle financeiro, que esse processo de educação, que é tão importante, pode nos ajudar. E terminando com a palavra controle, reforçando mais uma vez que onde não há controle, há desvios e desperdícios. Quando nós falamos do fluxo de caixa, e agora nós vamos entrar num momento muito importante. Por quê? Porque, Regina, depois que nós falamos a respeito de toda essa contextualização, do momento de dificuldade que muitas empresas estão passando, que muitos empresários ainda estão sofrendo, né? Importante falar de educação financeira, importante apresentar para vocês alguns instrumentos, e eu quero que vocês nos procurem no Sebrae, ou que também acionem a associação comercial para que vocês possam ter, né, atendimento, para que vocês possam entender com mais propriedade como que funciona essa dinâmica do controle e como que você pode tomar as decisões em função de todos esses registros que são feitos. E o fluxo de caixa, ele vai nos ajudar nesse gerenciamento. O fluxo de caixa, ele é um elemento, é uma ferramenta de planejamento, é uma ferramenta de controle. Então, olha só, projeta a movimentação financeira. A princípio, eu disse para vocês que o fluxo de caixa eram lá as nossas entradas menos as nossas saídas, mas percebam que o conceito está evoluindo. Agora eu estou trazendo o processo a questão da projeção como um elemento muito importante. E aí eu pergunto para vocês, alguém que está aqui conosco faz a projeção, né? Faz a projeção para daqui 1 mês, faz a projeção para daqui 2 meses, alguém separa o que é pessoal da empresa, né? Olha, eu tenho aqui o meu orçamento familiar, isso aqui é de casa, isso aqui é da empresa. Que controles que você utiliza? Você tem uma planilha em Excel, utiliza um sistema, inclusive tem alguns que nos ajudam. Eu não sei se o Vitrine Sampa, não é? Todo o processo que vocês desenvolvem tem algum tipo de gerenciamento, algum tipo de controle, mas caso não tenha, a gente pode oferecer para vocês ferramentas complementares que poderão ajudá-los nessa tomada de decisão que é tão importante. Mas quando eu falo de fluxo de caixa, eu quero que vocês pensem o seguinte, que o fluxo de caixa não é uma planilha mágica que vai resolver todos os problemas da nossa empresa. Não. O fluxo de caixa ele se conecta com outros controles que são muito importantes. Imagina que eu tenho uma lojinha, eu tenho uma loja, eu tenho um negócio, né, num bairro da cidade de São Paulo, na Aclimação, no centro, ou no Ipiranga, por exemplo. Eu tenho uma loja que vende roupas e acessórios femininos. Eu fiz compras lá na minha loja. E, olha, percebam que quando eu faço essas compras, é um controle, não é?
E quando eu faço essas compras, eu tenho duas situações. Nesse momento, pessoal, eu estou falando a respeito do fluxo financeiro para que vocês entendam a importância do fluxo de caixa e como que funciona essa dinâmica do gerenciamento. Quando eu faço as compras, eu tenho duas situações. Essa compra ela pode ser a prazo, e isso vai gerar um movimento, olha lá, uma caixinha chamada contas a pagar, e onde eu vou fazer o registro de tudo aquilo que eu tenho como obrigação. Parte dessas compras foram à vista, e aí vai gerar um movimento no meu caixa, que vai reduzir os meus valores, né? Se eu estou fazendo essas compras à vista, vou ali reduzir o valor que eu tenho em caixa. Percebam que todas as caixinhas estão se conectando com o nosso fluxo de caixa, não é? Eu fiz as compras e, em função dessas compras, tenho um estoque para realizar as minhas vendas, mas antes disso, reforçando mais uma vez, eu vou ter um controle chamado contas a pagar, não é? E eu vou ter parte dessas vendas, dessas compras, sendo realizadas à vista. Bom, fiz as compras, parte a prazo, parte à vista, e agora eu preciso vender, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter faturamento, eu preciso honrar os meus compromissos, e parte das vendas que eu fiz foram à vista. Oba, essas vendas vão gerar um movimento, um aumento no meu caixa, mas parte dessas vendas foram a prazo. Isso vai gerar um direito para que nós possamos receber daqui 30, daqui 60 dias. Então, percebam que essa conexão são vários controles que alimentam o fluxo de caixa. Então, é importante que eu faça o gerenciamento de cada um deles, porque aqui eu tenho oportunidade para gerenciar o meu estoque, que é tão importante, para entender qual é o momento de fazer as compras, quais são as alternativas que eu tenho, se a maior parte das minhas vendas são a prazo, e aí isso pode estar causando uma despesa financeira maior. Então, a partir do momento que eu tenho a compreensão desse fluxo, eu consigo gerenciar de uma maneira mais efetiva todo o processo que envolve o financeiro da minha empresa, mas não esquecendo que essa é uma parte do controle, essa é uma parte do planejamento financeiro, essa é uma parte do gerenciamento que nós estamos propondo para vocês, porque a outra vem através do demonstrativo de resultados. Controles que compõem o fluxo de caixa. Então, olha só que importante. Nós falamos a respeito de uma planilha, não é? Nós falamos a respeito de um sistema, mas quando eu faço a alimentação dessas informações no fluxo de caixa, eu tenho a projeção das vendas à vista e contas a receber, então é um outro controle para o meu gerenciamento. Eu posso ter um controle específico sobre os empréstimos bancários ou de terceiros, lembrando que nós somos donos de um negócio e os nossos bens e direitos são representados pelo ativo. O nosso ativo, a nossa empresa, é financiada por recursos próprios e recursos de terceiros. Então, é importante ter esse gerenciamento, é importante fazer pesquisa com relação às taxas de juros. Eu não sei se vocês conhecem, mas a página do Banco Central, que é bcb.gov.br, depois eu posso mandar para vocês essas informações, bcb.gov.br, tem um link na página do Banco Central onde você consegue comparar as diferentes taxas de juros que as instituições financeiras cobram para antecipar, por exemplo, um recebível, para optar por uma linha de capital de giro. Qual é o banco, né, que oferece as melhores condições? Então, você tem a oportunidade de fazer uma comparação entre esses diferentes bancos, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e decidir pela instituição que vai te oferecer a melhor oportunidade. Uma situação importante que eu esqueci de comentar no item anterior, falando a respeito lá daquelas palavras e daqueles temas que são tão importantes, teve um momento que eu falei a respeito de regime de caixa e regime de competência. Quando eu falo do regime de caixa, são exatamente todas as entradas e todas as saídas. E quando eu falo de competência, são receitas e despesas que você tem na sua empresa, que você tem no seu negócio, mas que ainda você não pagou por aquelas despesas e que você ainda não recebeu por aquelas receitas. É aquela venda que eu faço para 60 dias, para 90 dias. Houve um fato gerador, que foi a venda da mercadoria, mas eu ainda não recebi. E esse gerenciamento é que vai me dar a oportunidade para, não é, antecipar, mas também vai me dar a oportunidade até para visualizar uma questão de regime tributário.
Eu posso optar pelo regime de caixa ao invés do regime de competência e pagar impostos, não é? Porque quando vocês, imagino que a maior parte dos que estão aqui são optantes pelo Simples Nacional, a não ser aqueles que são microempreendedores individuais que pagam um valor fixo, isso pode fazer a diferença no seu caixa no momento de tomar a decisão, porque para alguns casos vai ser melhor pagar pelo regime de caixa ao invés do regime de competência. Olha quantas coisas interessantes que o gerenciamento, né, que visualizar esses controles vai fazer com que nós tenhamos melhores oportunidades no nosso negócio. Bom, quando falamos de fluxo de caixa, muitas vezes vamos buscar respostas no sistema financeiro. Mas será que há outras possibilidades dentro da empresa, não é? Venda de um imobilizado, um fogão, uma máquina, um balcão, um computador, alguma coisa que não está sendo utilizada, que não é útil mais para o teu momento, ali para o teu negócio, mas que pode gerar ali recursos, né? Inclusive até a nota fiscal, né? Quando você informa ali o CPF na nota, também pode informar o CNPJ. Não sei se todos aqui sabem, mas podemos também recuperar parte em função do CNPJ. Existe essa possibilidade de vocês fazerem o cadastro. Importante ter ali o nosso contas a pagar, que é um gerenciamento muito importante também. As nossas despesas, pagamento das despesas variáveis, tributos, comissões, isso tudo eu vou conseguir também gerenciar através do fluxo de caixa, as nossas despesas fixas, que pesam tanto, né, em relação aí à nossa administração, pagamento de investimentos e financiamentos, são alguns exemplos dos controles que compõem o fluxo de caixa. E aí eu faço uma pergunta para vocês: para que gerenciar o fluxo de caixa? Puxa, Reginaldo, eu tenho que gerenciar o fluxo de caixa porque você já disse que eu tenho ali informações que vão me ajudar na tomada de decisão, que vai fazer com que, de repente, eu possa reavaliar, né, os meios de pagamento, de recebimento, que eu possa identificar oportunidade para o capital de giro. Imaginem que vocês estão no momento, né, chegando novembro, dezembro, tem que pagar o 13º do funcionário. Então, olha só, se você faz uma administração adequada do seu fluxo financeiro, talvez, né, você tenha feito provisões ao longo de todo o ano para que você agora, em dezembro, em novembro e dezembro, possa pagar o 13º. Agora, imaginem o impacto, né, desse valor no seu preço de venda, porque você vai ter que pagar esse 13º e você não tem recursos. Então, de onde eu vou tirar isso, né? Talvez eu vou ter que gerar um aumento aí dos meus produtos para que eu possa ter condições de pagar, né, esse benefício, quando, através do gerenciamento, eu poderia ter feito o provisionamento mês a mês. Isso em dezembro, em novembro e dezembro, vai gerar um impacto no meu preço de venda, sendo que eu poderia pulverizar isso por mês através do provisionamento. Gente, muita coisa, né? Talvez até alguns dos temas que eu estou dizendo um pouco complexos, mas eu quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Tem a Associação Comercial, tem o Sebrae, que são duas instituições que têm uma sinergia muito grande, cujo nosso objetivo é colaborar com o desenvolvimento dos nossos associados e dos micro e pequenos negócios que nós atendemos. Então, tudo isso é para que vocês se sintam estimulados a querer aprender mais conosco, tá? Porque em 1 hora de conversa, a gente não vai aprender tudo que é necessário para o desenvolvimento do nosso negócio, mas nós vamos nos sentir atraídos para que possamos buscar a associação comercial, para que possamos buscar o Sebrae, para que esse gerenciamento ocorra de uma maneira consistente, de uma maneira que realmente beneficie o meu negócio. Como eu comentei com vocês, não é? Definir metas, e quando falamos do fluxo de caixa, estamos falando de um planejamento financeiro. Então, tem que definir metas de vendas, o próprio ponto de equilíbrio vai nos ajudar, porque a partir do momento que eu calculo o ponto de equilíbrio, eu sei exatamente o que eu preciso vender para não ter lucro nem prejuízo. Então, eu vou trabalhar ações diárias com a minha equipe, ações semanais, ações quinzenais, para que realmente nós possamos alcançar essas metas. Com dinheiro sobrando, porque com o gerenciamento e com as oportunidades de vendas, não é? Inclusive com o próprio aumento do faturamento, entrando aí para o Vitrine Sampa, você vai ter ali condições de utilizar esse recurso para outras finalidades, não é? Com dinheiro sobrando, você vai poder negociar descontos com os fornecedores, você vai ter um poder de barganha muito maior, inclusive com instituições financeiras, e identificar saldos para futuras aplicações,
né? É importante sempre pensar numa reserva. Eu costumo dizer que se estiver sobrando 30 mil, 10 mil você tem que separar para reserva, 10 mil reinvestir no próprio negócio e talvez 10 mil você tenha que pensar na sua futura aposentadoria ou até mesmo definir para o seu prolabore. Bom, depois dessa explanação e desses conceitos e de tantas informações importantes, eu quero propor para vocês falar a respeito de um exemplo, de um modelo de fluxo de caixa. Algo bem simples para que vocês possam entender a dinâmica de como que funciona esse controle. Então, vamos falar aqui a respeito da senhora Raquel. Eu vou fazer um resuminho, tá? A senhora Raquel, ela tem uma loja no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, e ela está com dificuldades para esse gerenciamento financeiro. E aí, o que ela, em função desse evento que ela está participando aqui conosco, né, se sentiu estimulada a trabalhar esses elementos da gestão financeira, e aí ela entendeu que, através dessa conversa, 3 situações são fundamentais, que tem que ter planejamento, que tem que ter gerenciamento, e que talvez ela precisa que será necessário desenvolver algumas competências empreendedoras. E aí a senhora Raquel começou a fazer o fluxo de caixa. Vamos verificar como é que ficou isso, não é? E aí proponho 2 questões. O fluxo de caixa apresentou saldo negativo em algum dia da semana? E quais estratégias poderíamos utilizar para reverter os saldos indicados? Eu vou falar de uma maneira bem simples, de uma maneira que todos que estão aqui se sintam acolhidos. Talvez tenhamos empresários que têm um pouco mais de conhecimento, não é? Tem aí algo, não é, mais complexo em termos de gestão, mas talvez tenha aqueles que estão iniciando e que ainda têm uma dificuldade. E aí, a partir do modelo, todos vão se sentir acolhidos com aquilo que nós vamos apresentar. Percebam que eu tenho um fluxo de caixa aqui da senhora Raquel, que é uma projeção. Primeira semana, segunda semana, terceira e quarta. Esse fluxo de caixa eu poderia trazer uma outra coluninha, porque aqui eu tenho projetado, mas eu posso também trabalhar com o realizado. A partir desse movimento, olha só, eu tenho um plano de contas. As minhas entradas representadas pelas vendas à vista, vendas a prazo, vendas com cheque. Lógico que não é um modelo que talvez seja o seu modelo. É algo simples aqui para que a gente possa entender a dinâmica desse controle e o que é exatamente um fluxo de caixa. Mas eu quero que vocês observem que nós temos, durante as 4 semanas, na primeira semana, R$ 14.697,60 de vendas, 12.504 na segunda, R$ 15.008,80 na terceira, R$ 14.789,60 na quarta semana. Lembram que eu comentei que o fluxo de caixa são as entradas menos as saídas? Então, nós temos as entradas, temos as saídas, e se vocês perceberem, temos uma linha onde nós subtraímos as entradas das saídas. Se vocês observarem, e nós já vamos para o foco, a segunda semana e a terceira semana são algo que nos chama atenção. A segunda semana é o meu pior resultado, é a minha pior projeção, na verdade, em termos de venda, R$ 12.504, e é a semana que eu tenho mais gastos. Olha lá, R$ 23.384,20. Enquanto na terceira é a semana que eu tenho o melhor resultado e é a semana que eu tenho o menor gastos. Então, se você está fazendo uma projeção, olhando para o teu negócio, olhando para a tua loja, você vai observar que, nesse caso, eu tenho que fazer pequenos ajustes, renegociar com o fornecedor um outro prazo, não é? Para a terceira semana, talvez um pouco para a primeira semana. Água, luz, telefone, algumas contas eu consigo fazer a mudança de uma data mais apropriada, porque a gente consegue identificar nesse fluxo de caixa que talvez, né, após a quarta semana, eu tenho ali uma condição de entrada maior. E aí eu preciso fazer esses ajustes, né, entre pagamentos e recebimentos, porque da forma como está sendo apresentada aqui da loja da senhora Raquel, eu tenho oportunidades de fazer uma mudança. É uma explicação simples, pessoal, mas uma explicação que faz todo sentido no momento em que você precisa ter esse processo do planejamento empresarial e de que você, em termos de educação financeira, precisa tomar isso como propriedade para todas as decisões que você vai tomar no dia a dia do seu negócio. Do lado direito, percebam que nós temos alguns valores, o percentual. Por quê? É o quanto cada uma dessas contas representam do meu
das minhas vendas ou quanto representa dos meus gastos. Esse é um processo de gerenciamento, né, onde nós fazemos uma análise vertical, mas nós podemos também fazer uma análise horizontal e, através do estudo dos indicadores, identificar oportunidades. O que está pesando mais, não é? Ah, a conta de água está aumentando mês a mês. Isso pode representar um problema de encanamento. A conta de luz aumentando. Lógico que tem todas as questões climáticas envolvendo também, mas algumas mudanças de atitude também por parte do empresário pode ajudar numa economia, né, de energia no estabelecimento comercial, em casa, enfim, de todas as situações que envolvem o nosso processo, tanto quanto pessoa física, como pessoa jurídica. E aí, pessoal, é só um tira-gosto aqui, tá? Para que vocês tenham agora um desafio. E eu quero propor, viu, Roseli, Regiane, Stefânia, quem está aqui conosco, todos os participantes, que o nosso, né, que o nosso empresário, que o associado, né, agora faça o seu fluxo de caixa e que apresente para a gente o fluxo de caixa para que nós possamos ajudá-los a tomarem as decisões mais adequadas, a identificar oportunidades, a fazer ajustes, e isso nós conseguimos através do fluxo de caixa. Bom, acredito que fluxo de caixa todos conhecem, não é? Se nós fizermos uma enquete agora com todos que estão aqui conosco, eu imagino que o fluxo de caixa é um instrumento de planejamento, de gerenciamento, que vocês já utilizam costumeiramente, não é? Informem aí para a gente como é que vocês conduzem. Mas o fluxo de caixa, será que todos conhecem? O fluxo de caixa, será que, perdão, o demonstrativo de resultado, será que todos conhecem? Vocês sabem o quanto que é importante um demonstrativo de resultado? Então, vamos apresentar aqui um modelo bem simplificado, um modelo que está ligado, né, a essa questão de trazer para vocês a importância de um outro controle que vocês vão ter que implementar no dia a dia. Quando eu falo a respeito do demonstrativo de resultado, a nossa primeira conta, e aí do lado direito vocês vão observar, é o quê? É o faturamento. Do faturamento, que entre parênteses nós temos o sinalzinho de mais, nós vamos subtrair os custos e as despesas variáveis. Quando eu subtraio do meu faturamento os custos e despesas variáveis, vai sobrar o quê? A margem de contribuição. E ao subtrair da margem de contribuição as despesas fixas, eu tenho um resultado que pode ser lucro, que pode ser prejuízo, que pode ser o 0 a 0, mas o demonstrativo de resultado vai mostrar o quanto o nosso negócio é lucrativo, o quanto ele é rentável. Eu consigo calcular o ponto de equilíbrio a partir do demonstrativo de resultado, não é? E eu consigo identificar a relação de margem e giro dos meus produtos, não é? Talvez algum dos itens que eu tenho ali na loja não dá para vender porque não tá, a margem é baixa, o giro é baixo, então é algo que talvez eu não tenha que ficar vendendo, né? E eu consigo, através do demonstrativo de resultado, observar todos os itens que eu vendo, aquele que tem maior margem, aquele que tem maior giro, é o que você vai ter, é o que você vai dar destaque, é o que vai estar na sua vitrine, é o que vai ter ali a oportunidade de trazer um melhor resultado para o teu negócio. Perdão, pessoal. Olha a importância desses controles. Mas tem um elemento que nos chama a atenção, não é? Com as nossas vendas, com o aumento das vendas e com a oportunidade de falar a respeito das vendas através do cartão de crédito, através do cartão de débito, é interessante que, ao mesmo tempo que nós temos a facilidade para um gerenciamento do nosso negócio, algumas observações devem ser feitas. Por isso que é importante falar a respeito de nota fiscal. Quando nós falamos a respeito das notas fiscais, qualquer empresa que comercializa um produto ou serviço deve emitir a nota fiscal. Então, nós temos isenções para poucos casos. O MEI, por exemplo, que vende para pessoa física, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que o cliente peça, não é? E aí ele vai entregar a nota fiscal. Mas quem deve emitir? As pessoas, o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, a que são optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Essa classificação das empresas é em função do faturamento. O MEI fatura até 81 mil, até 360 mil é uma microempresa, acima de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800 mil é uma empresa de pequeno porte. Esse é o público que nós do Sebrae atendemos. Quando falamos a respeito do lucro presumido,
é uma forma de tributação simplificada, onde a Receita Federal ela presume que o comércio é 8%, que o serviço é 32%, e em função disso, não é? Dessa presunção, é que ela cobra de você o valor do imposto. Se você fatura mais, se o seu lucro é maior, talvez seja interessante você optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. A gente não vai discutir aqui tributação, mas é interessante pensar que o planejamento tributário também vai nos ajudar nas tomadas de decisões que vão ajudar o nosso negócio. A maior parte de vocês que estão aqui, o Simples Nacional, é a modalidade de tributação que vai atender em torno de 80% das empresas com muita efetividade. Mas peça para o seu contador, né, te auxiliar ali, fazer uma projeção, qual seria o regime mais adequado para o teu negócio. Bom, eu falei para vocês a respeito da facilidade das vendas através do cartão de crédito, mas atualmente nós temos alguns problemas que estão elencados a essa situação, né? Que é a contestação de pagamento. Nós temos o chargeback, né? E esse o chargeback, que é o estorno, ele pode causar uma série de problemas aí para o lojista e, inclusive, pode, né, fazer com que o seu fluxo de caixa seja comprometido em função dessas situações. Mas quando nós falamos a respeito dessas contestações, elas acontecem quando o cliente, não é, esqueceu a compra, má fé, ou quando a loja e o cliente foram vítimas de um golpe. Isso pode acontecer. E talvez seja necessário, porque as vendas com cartão de crédito são representativas para o teu negócio, nós primeiro vamos ter que tomar algumas providências, né? Como reaver o dinheiro e evitar novos chargebacks. Primeiro, entrar em contato com o cliente, entender o que aconteceu, usar o boleto bancário, contratar uma ferramenta de análise de crédito. Lembro que antigamente, não é, quando nós tínhamos muitas vendas com cheque pré-datado, e era importante fazer uma análise desse cheque, né, fazer uma análise desse cliente, não é, se realmente tem ali alguns riscos para o nosso negócio. Talvez essa seja uma ferramenta importante, né, para que você possa fazer as vendas com mais segurança e utilizar um facilitador de pagamentos, que também tem ali o seguro, e você vai ter mais tranquilidade com relação a essa venda, sem maiores contestações. Então, é importante, porque todo esse processo da emissão da nota fiscal e das contestações, elas podem causar problemas no nosso fluxo de caixa, como nós estávamos comentando. Bom, está chegando o momento aqui, né, da Roseli conversar conosco, falar a respeito de planejamento estratégico, mas antes eu queria trazer para vocês duas oportunidades que nós, do Sebrae, estamos oferecendo e que talvez os que estejam aqui conosco nesse momento, participando da nossa semana tão rica, né, de orientações, de informações. A Estefânia estava comentando com a Regiane no início que tem pessoas que desde a segunda-feira estão aqui conosco, participando, então agradecendo todos que estão aqui conosco, prestigiando o evento desde segunda-feira. Tenho certeza que vocês vão sair aqui enriquecidos com essa oportunidade que a Associação Comercial está oferecendo para vocês, através da Semana Vitrine Sampa. Mas, ao falar de planejamento empresarial, trazer duas situações que envolvem o trabalho que o Sebrae realiza. Primeiro, um programa chamado Brasil Mais. Os dois programas que eu vou informar para vocês têm como proposta a redução de custos e aumento do faturamento. O programa Brasil Mais é a presença do Sebrae na sua empresa, na sua loja, durante 4 meses, onde você vai realizar esse planejamento estratégico, onde nós vamos identificar oportunidades e sempre trabalhando com o quê? Com inovação. E quando nós falamos de inovação, nós estamos pensando na redução de custos e aumento do faturamento. Não há inovação sem esses ingredientes atrelados. Então, é muito importante que você pense de uma forma diferente, que você utilize ferramentas, que você tenha um acompanhamento, né, que você tenha um plano de ação, e tudo isso é o quê? Gratuito. Esse subsídio, esse investimento é feito pelo Sebrae, né? E você vai ter esse acompanhamento. Não podemos oferecer essa oportunidade para os microempreendedores individuais. Essa oportunidade é para microempresa e para empresa de pequeno porte. Uma outra oportunidade é o programa Ganhos Rápidos. No programa Ganhos Rápidos, a ideia é que nós possamos utilizar algumas ferramentas
envolvendo esse planejamento empresarial através do mapeamento de processos, onde você vai identificar os gargalos, onde você vai identificar desperdícios, onde nós vamos trabalhar essencialmente com a dor que você tenha no teu negócio, com os problemas que estão, né, surgindo na tua empresa. Isso tudo também é subsidiado, você não vai ter nenhum custo, é uma parceria do Sebrae com o Lean Institute, onde nós vamos oferecer essa ferramenta para vocês. E o importante é que vai ter ali uma quebra de paradigmas, porque você vai introduzir a cultura do controle, do planejamento, de identificação desses desperdícios e gargalos que acontecem na empresa. Então, é muito importante. É um programa prático e com foco em resultados. E aí fica o convite para vocês. Eu já expliquei de uma maneira geral a metodologia, que é do Lean Manufacturing, não é? Que vai nos ajudar a trazer esses conceitos, a mapear esses processos, a trabalhar com recursos da administração da produção, que é tão útil e que serve para o comércio, que serve para o serviço, que serve para a indústria, vai poder atender todos os segmentos. Bom, eu tinha ali em torno de 1 hora para falar, né? Então, acho que eu respeitei exatamente esse tempo, fui aqui preciso. Deixo os meus contatos para vocês, né? O meu e-mail é reginaldo@sebraesp.com.br, o meu WhatsApp. Eu deixei ali um formulário, mas eu combinei com a Estefânia como que nós vamos realizar isso posteriormente, mas vocês podem entrar em contato comigo se ficaram interessados, né, em alguns desses programas e se também tiverem interesse em marcar uma consultoria, porque aqui foi apenas, né, uma degustação, não é mesmo, Estefânia, Roseli, Regiane, foi aqui uma degustação para que vocês se sintam, né, estimulados a aprimorar os controles e conhecer o que o Sebrae pode oferecer para o teu negócio, porque eu imagino que muitos já ouviram falar do Sebrae, mas não sabem exatamente como que nós podemos atuar no dia a dia dos negócios que vocês representam. Bom, eu estou à disposição, mais uma vez agradecendo o convite, espero que a minha explanação tenha sido clara e peço mais uma vez desculpas aí pela tosse, porque o clima em São Paulo, né, um dia é calor, outro dia é frio e a saúde, ela sente alguns abalos em função disso. Obrigado a todos. Olha, Reginaldo, nós que agradecemos, realmente, o tema, né, finanças, ele é muito extenso, né, e 1 hora é uma pincelada realmente, mas é interessante porque eu tenho certeza que o pessoal que chegou até aqui é porque realmente está interessado e vai levar para frente essas informações, e eu só queria até aproveitar e deixar aqui um lembrete, né, que embora a semana está encerrando hoje do Vitrine Sampa, mas a Associação Comercial, ela oferece outras capacitações, então é só entrar lá no site, seguir as redes sociais, entrar lá no botãozinho de eventos e os nossos convidados vão encontrar uma série de oportunidades aí para se informar. Bom, o chat, ela está me avisando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, se vocês quiserem, o chat está aberto, quem quiser colocar alguma dúvida, algum questionamento aqui ao Reginaldo, ele está à disposição para esclarecer, vamos aguardar um pouquinho, e depois, na sequência, então, nós vamos partir para o segundo bloco, que é a parte da Roseli Garcia, né? Então, pessoal, fiquem à vontade, nós entendemos que é uma questão delicada, né? A parte financeira, mas vamos lá. Mas ela é fundamental para o sucesso dos negócios. Com certeza, Reginaldo, com certeza. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, eu não sei se você Posso prefere... fazer uma proposta, Regiane? Eu poderia, Opa, e o pessoal vai pensando nas lá. perguntas. Isso. E já vai emendando com as minhas também. O que você acha? Perfeito, vamos lá, vamos dando a sequência então. Eu vou tirar da apresentação. Reginaldo, muito obrigada, viu? É tão bom a gente relembrar esses conceitos importantíssimos da gestão, né? Eu vou falar para a turma que está na sala, eu estou vendo que nós temos aí alguns amigos. Eu utilizo muito o Sebrae. Eu me cadastrei, você pode entrar no site, se cadastrar e recebe informativos, né?
E eu, assim, sempre aprendo alguma coisa, assim como com a associação. Eu recebo lá o newsletter da associação, eu leio o Diário do Comércio, e todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Então, pessoal, informação hoje em dia nunca é demais, né? Mas procure uma informação de uma fonte boa, de uma fonte que tenha, que você tenha certeza que está te dando as informações corretas. Nesse caso, o Sebrae e a Associação Comercial são ótimos órgãos para você poder se basear aí para sua tomada de decisões. Eu não trouxe apresentação para vocês, eu conversei com a Stefane e com a Regiane, a gente vai fazer um bate-papo. E eu vou começar falando uma coisa que me entristece, né? Quando a gente olha as pesquisas do Sebrae e vê as empresas que estão com 5 anos e que fecharam as suas atividades, você nota ali que as MEIs, né? E depois as microempresas são as campeãs de fechamento, elas integram quase 60% das empresas que estão encerrando suas atividades. E o que é mais, assim, triste é que são as atividades relacionadas a serviço e comércio, os campeões também de ramos de atividade que levam ao fechamento, quase que empatados ali. Agora, quando a gente analisa, né, depois vocês procuram ter uma pesquisa do Sebrae bem abrangente, feita no território nacional, mas quando você analisa ali quais são os principais motivos dessas empresas terem fechado, a gente olha o seguinte: falta de dinheiro, financiamento, falta de clientes, problemas pessoais que vão desde doença, tá, gente? Violência doméstica, questões de filhos, mudança de casa. E falam também de burocracia, dificuldade de contratar mão de obra, custos, impostos, taxas, aluguéis. Ou seja, gente, quando a gente olha isso, vocês reconhecem alguma coisa do que o Reginaldo falou para a gente? Mais da metade do que está constando aqui estaria lá na planilhinha do Reginaldo se a gente estivesse fazendo uma programação do custo do produto, do custo do negócio, de qual vai ser o meu fluxo de caixa necessário para me manter minha operação. E existem outros elementos que a gente está falando que estão um pouco relacionados com as questões de análise de mercado, análise de aceitação do produto, né? É por isso, gente, que eu sou uma defensora do planejamento estratégico, mas não aquele planejamento estratégico tradicional, né? Que você passa semanas ali só fazendo diagnóstico, etc. Mas é muito importante que a gente não abandone essa prática de planejar. O Sebrae tem uma planilha maravilhosa, ele até disponibiliza um sisteminha, chama-se Canvas. E o Canvas é uma forma de você planejar o teu negócio, olhar o teu negócio e tirar dali o suprassumo da sua atividade. Lá você faz um mapeamento, quais são os seus principais parceiros, qual é a tua oferta de valor, quais são os seus fornecedores-chave, da onde vem seu dinheiro. Ele é um quadro numa folha só, onde você consegue ver todo o negócio da tua empresa. Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês vão lá e façam. Tem muito material no YouTube ensinando como que a gente faz um Canvas. Eu mesma aprendi pelo YouTube primeiro, antes de fazer o treinamento lá pelo Sebrae, e eu uso isso até na minha vida pessoal, assim, se eu for fazer uma reforma, sabe? Eu lancei o Canvas da reforma, porque às vezes a gente fala, eu vou mexer aqui, né? E começa o Jaque, né? Já que eu vou furar essa parede, eu vou fazer aquilo, e a gente começa a perder foco, perder a direção do que a gente estava fazendo e acaba tendo uma despesa enorme, não planejada e não chega no resultado que você esperava. Então, gente, planejamento nos negócios, eu diria que é quase tão essencial quanto você ter um produto para vender. E o que eu iria dizer é que é através do planejamento que você dá uma olhada nesse ambiente interno e externo, reconhece os problemas, identifica melhor as oportunidades, né? É muito importante que você possa também ter o hábito de avaliar os resultados obtidos, sabe? Porque muitas vezes, né, a gente fala assim, eu quero faturar 10 mil reais por mês,
e você não para verificar por que você estabeleceu aquele valor, por que você queria aquilo, o que te levou, o que sustentava você achar que você vai faturar os 10 mil reais por mês, e também você não para para analisar por que você não faturou os 10 mil reais por mês. Então, acaba que quando você não para e não faz o planejamento, vai acontecendo uma bola de neve de desorganização nas suas estratégias. É por isso que eu defendo, mesmo que todo mundo diga que planejamento está ultrapassado, que não vale mais, o que eu acho que é ultrapassado é a gente trabalhar um planejamento de 5 anos. Esse morreu definitivamente, mas a gente ter um planejamento de curto, médio prazo ainda é essencial para os negócios, tá? E saibam vocês uma coisa, planejamento todo mundo normalmente faz mais ou menos no mês de novembro. Então, olha que legal, nós estamos no dia 22 de outubro, faltam pouquíssimos dias para novembro, vocês podem aproveitar para parar e fazer o planejamento de vocês. Porque é um período que vocês podem fazer um trabalho de reflexão, tá? Eu e o Sebrae fizemos uma parceria no Conselho do Varejo, fiquem atentos, a associação vai divulgar, nós vamos dar um treinamento de 4 dias no mês de novembro, só sobre planejamento estratégico, planejamento de negócios, para a gente poder ajudá-los a fazer essa jornada para o próximo ano. Por isso que aqui eu vou dar apenas uma pincelada para você, tá? O que você tem que fazer, então? Você tem que pensar o seguinte, que o planejamento vai dizer para você aonde a sua companhia quer chegar. Ele vai, você, na verdade, vai determinar, né, quando você estiver planejando. Eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Mas se a gente pensar, né, que o planejamento fosse uma viagem, vamos fazer essa comparação. Como qualquer plano da viagem que você vai saber, se você não sabe para onde você não chega a lugar nenhum, né? Você precisa criar os detalhes sobre aonde você vai e sobre como você vai chegar lá. Quando a gente vai viajar, você não começa a pensar como é que eu vou, para onde eu vou em primeiro lugar, esse é crucial, né? Eu não posso começar um negócio porque eu fiquei desempregada, então eu vou começar para ver o que dá. Esse para ver o que dá, gente, é o que vai dar, normalmente é uma coisa ruim, tá? Você precisa planejar assim, eu vou começar esse negócio com uma expectativa de conseguir isso. E daí, dessa expectativa, você começa a decupar o seu como você vai conseguir isso, né? De que forma você vai chegar naquele ponto que você estabeleceu. Como você vai refletir sobre todos os elementos, você começa a ter, então, uma orientação estratégica que vai te ajudar a ir nessa direção específica. E o que é melhor? Pensa o seguinte, você está na sua empresa, alguns são proprietários individuais, mas outros têm colegas. Tem gente em vendas, tem gente em compras, tem gente em marketing, em finanças. Imaginem se cada um deles resolve viajar para um lugar só. Não seria ótimo? Todos para o mesmo lugar? Levando as mesmas roupas, estando com a roupa adequada com a temperatura, pegando o mesmo transporte, economizando na refeição. Agora, imagina se a gente fala assim, nós temos um objetivo de viajar e cada um decide pelo seu lado, vai cada um para uma cidade. Nós não estamos criando sinergia nessa ação de viajar, não é uma ação da empresa. No planejamento estratégico, muitas vezes, o que a gente consegue fazer é esse catado, sabe, das ações individuais, daquelas áreas que estão trabalhando ali com a melhor das intenções possível, mas elas estão trabalhando de acordo com o que elas acham que é certo, e nem sempre isso está integrado com o que a empresa definiu como seu plano. É por essa razão que a gente recomenda muito, né, que você, ao fazer o planejamento estratégico, envolva os seus colaboradores. É importante que o planejamento seja como uma sinfonia. Você tem cada órgão da sua organização, pode ser o auxiliar de escritório, pode ser a secretária que atende o telefone. Ela precisa saber aonde sua empresa quer chegar e de que forma você vai chegar até lá. Porque assim como numa orquestra, tem que estar todo mundo afinado, tocando a nota certa, no pedacinho certo.
Imagine se a sua empresa tem como objetivo ter um atendimento excelente para o seu negócio, para o seu cliente, e aí a sua atendente não sabe disso e começa a atender de forma mais ríspida ou mais seca, ou sem se colocar à disposição dos seus clientes. Muitas vezes não é errado, mas está em desacordo com aquilo que você propôs para o seu próprio negócio, né? Então, acho que é muito importante que a gente atue dando os estímulos adequados para as nossas equipes e fazendo com que o gerenciamento das atividades ocorram pelo plano e não pelo problema. Por que eu falo isso, gente? Porque é uma armadilha muito perigosa. Quando a gente não planeja o que a gente vai fazer e a gente começa a trabalhar meio atropelado, acaba que os problemas começam a aparecer e são os problemas que definem a sua agenda. Ao invés de você olhar e buscar uma causa raiz e resolver uma causa raiz, você fica apagando os incêndios que ficam pipocando, isso acaba te consumindo e te impede de pensar estrategicamente e ir para o próximo passo. Por isso que trabalhar num processo de planejamento empresarial não é muito simples, não. Requer muita dedicação, requer esforço, né? Mas é muito importante porque aí você cria um consenso num monte de decisões que todos os dias você tem que tomar. E esse consenso, esse engajamento da sua equipe é que vão acabar te ajudando a sair do ponto A para o ponto B com a maior previsibilidade possível. Vai acontecer tudo do jeito que você planejar? Claro que não. Nunca acontece como a gente planeja. Mas se já é difícil planejando, imagine você se você não souber para onde ir, que tipo de coisa que você tem que fazer, o que você tem que comprar, de que forma você tem que vender, tá? Entre as técnicas, né, o que a gente recomenda, então? Primeira coisa, o maior ganho de fazer o planejamento é fazê-lo, sabe? Quando a gente está parado fazendo um plano, mesmo que depois você nunca mais leia aquele plano, aquele exercício de refletir, de analisar, ele fica entronizado em você. E você acaba, de uma forma quase que intuitiva, cumprindo o orçamento. Eu tenho 46 anos de carreira, dos quais 30 e poucos já numa função de alta liderança. Várias vezes na minha vida, eu tenho o hábito de consultar o plano estratégico a cada 6 meses. Ao olhar o plano, eu falo, puxa vida, eu até estou adiantado, já fiz coisa que era para fazer só lá no ano que vem. Por quê? Porque você começa a ficar tão engajado e tão envolvido e desenvolve um mindset de cooperação com a sua empresa que você acaba executando o plano mesmo sem ficar com ele lendo todos os dias o que você precisa fazer. Porque você não precisa ficar relembrando qual é a sua missão, quais são os valores, qual é a visão da empresa. Uma vez que você está comprometido com esse plano, você sabe exatamente a missão da sua empresa, você sabe quais são os seus valores, você sabe qual é a visão, como eu me transporto 3 anos para frente e como eu quero ver a minha empresa lá 3 anos para frente. Então, gente, reforce sua importância no mercado, faça tudo o que você puder para desenvolver um plano para sua empresa e eu tenho certeza que vocês vão perceber. Eu não estou falando para vocês de um sucesso garantido, mas eu digo para vocês de um processo garantido, onde vocês vão ter uma informação adequada. Vocês não vão mais trabalhar tendo susto ou sendo surpreendidos por coisas que vocês não haviam previstos. E uma coisa, como fazer então esse planejamento? A primeira coisa que eu recomendo é reunir a equipe, tá? Planejamento não se faz sozinho, você não sempre fala, eu vou fazer um planejamento. O planejamento precisa, por pressuposto, de uma discussão. Então, é bom que você tenha uma equipe que discuta, que ouça as lições aprendidas, que dê ideias, que receba ideias, e esteja aberto, né, a ouvir os problemas que a empresa tem e também as coisas boas. Porque eu não sei se vocês perceberam, quando a gente pergunta para o indivíduo, né, o que você tem para me dizer da empresa? Ele só fala as contrariedades, não é não, pessoal? Ah,
Ao invés dele falar assim, não, eu tenho a dizer que a empresa tem esse ponto forte, ele começa a dar reclamação. Não, porque aqui não dá, porque o pedido demora 30 dias para entregar, e etc. Então, a contrariedade, ela fica ali na cabeça do sujeito, incomodando ele. Ele vai ficar pensando assim, quando chegar a minha vez, eu vou falar da contrariedade. Então, eu já faço o seguinte, para resolver isso, eu já começo pela contrariedade. Porque o sujeito põe para fora, ele abre espaço para receber o novo. O problema é que, às vezes, dói no fígado da gente, né? A gente saber as coisas que não estão muito corretas na nossa empresa. Mas vocês não imaginam a riqueza e a relevância da gente praticar essa escutatória, ao invés de estar na falatória. Por quê? Porque ele pode estar dizendo para você aonde você pode melhorar para você conquistar mais negócios. Não existe ninguém que saiba melhor o problema da sua empresa do que aquele que fala com o teu cliente, porque é ele que está ouvindo ali as reclamações. É quase como se fosse um focus group permanente que você tem. Então, ouça, pegue essas ideias e o que é melhor, coloque tudo num papel. Porque a gente tende a esquecer algumas coisas que não nos agradam muito, e a gente tende a lembrar só o que interessa, ou o que é confortável. Então, quando você coloca nessa lista, você compartilha essa lista, você está legitimando que você está envolvendo todo mundo no processo. E é muito importante que você dê espaço para os seus decisores, mas não só espaço para ele falar, dê espaço para ele realizar também. Coloque ele como um protagonista do seu plano. Estimule-o a fazer com que algumas coisas sejam da responsabilidade dele. Pratique delegação, engaje o seu time, porque planejamento, gente, é uma ação de pessoas em conjunto. Não adianta você chegar lá com um cartaz, escrever a missão, a visão e valores e colocar na parede. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, e aí você pergunta, o cara fala assim, mas onde está isso que eu nem vi? Porque ele não se identifica, ele não participou da construção. Ao passo que, se você engaja e envolve seus colaboradores, ele não precisa da placa na parede, sabe? Porque ele vai estar com a placa da missão tatuada no corpo dele pela paixão que ele vai desenvolver por aquele negócio e por aquela atividade. Então, aproveitem esse momento mágico também para isso, para reconhecer seu colaborador, para estimular e valorizar seu colaborador e permitir, sabe, encantá-lo para que ele de fato tenha paixão pelo seu negócio. Eu não estou falando de romantismo, não, viu, gente? Eu estou falando de gostar de gente. Porque quem quer empreender, quem quer comerciar, quem quer vender, precisa gostar de gente, precisa saber valorizar, precisa saber ouvir, precisa saber reconhecer e precisa saber falar também. Falar bem com o cliente. Isso pode fazer parte de um plano estratégico. Queremos aumentar 90% a satisfação do nosso cliente. Como que a gente faz isso? E aí relaciona lá todas as sugestões dos colaboradores. A outra coisa que é fundamental é que vocês analisem tudo o que for possível. Então, aí começa pela concorrência, né? Eu quero vender marmita. Aconteceu na minha família. Um familiar meu resolveu vender marmita. Aliás, era uma marmita deliciosa, eu comprei um monte. Mas o que eles cometeram de erro? Fecharam o negócio, abriram, durou 9 meses e fecharam. Por quê? Eles não fizeram uma comparação com a concorrência. Não verificaram dentro daquele raio onde eles estavam entregando as marmitas, quais eram os preços, quais eram os pratos, como é que era o tempo de entrega. Então, começou que a precificação estava errada. Eu lembro que o Reginaldo falou para vocês disso, da importância da precificação correta. E o pior, não estava errada para o cliente, não estava errada para quem estava vendendo. Porque refeição é uma coisa muito séria, né? Você compra 5 quilos de arroz, mas você não faz os 5 quilos de arroz, você faz uma fração daquilo. Você compra muito feijão, mas você não faz todo. E para calcular esses custos fracionados, a pessoa precisa ter uma certa disciplina. O que acabou acontecendo? Como havia um descasamento entre a compra e a venda,
eles não estavam batendo se o caixa estava dando certo, mas eles estavam vendendo abaixo do custo. Aí não, vai virando uma bola de neve, normalmente no cartão de quem? Da pessoa física, porque a pessoa mistura, né? A empresa com o negócio, que o Reginaldo também falou. Não pode misturar a empresa com o negócio, com a pessoa. Cada qual tem a sua conta, cada qual tem o seu cartão, porque você acaba gerando uma bagunça que dificulta o teu planejamento e a tua análise. Você precisa olhar o seu desempenho, né? Como que você foi no ano anterior, no mês anterior? Como que foram os seus negócios? Que oportunidades que você ganhou? Por que você ganhou aquelas oportunidades? Mas principalmente as oportunidades que você perdeu. E por que você perdeu aquelas oportunidades? O que que você poderia ter feito? Ou o que faltou no teu negócio, no teu produto, na tua forma? No teu modelo, talvez, no seu meio de pagamento, que te permitisse performar melhor. Como que está a produtividade da tua equipe, né? Você vai precisar fazer investimento, você vai precisar contratar gente, como é que estão as finanças, né? Depois, gente, tem uma coisa que também é fundamental, que é avaliar o público-alvo. Veja, hoje a gente está num mundo, a gente até fala que é um mundo líquido, né? Mundo bunny, mundo líquido, que já passou do VUCA, já está numa outra situação. E o conceito do líquido é justamente esse mundo que se molda a cada instante aonde ele está contido. Então, fala-se de um cenário em constante transformação. Agora, se a gente está no mundo líquido, será que o nosso cliente quer a mesma coisa que ele queria há 6 meses atrás? Será que continua desejando aquilo que eu estou oferecendo? Será que eu preciso, sobretudo, verificar o que eu posso inovar, o que eu posso acrescentar de valor para esse meu cliente? Esteja sempre de olho, esteja sempre ouvindo, sempre perguntando. E o que é melhor também, sem incomodar o seu cliente. Eu estou um pouco constrangida com determinados bancos, por exemplo, que me ligam de 2 em 2 minutos para saber do investimento, o que eu vou fazer, por que eu não fiz, etc. Acaba ficando uma pressão que a gente também não quer ter. Não faça isso com o seu cliente. O cliente acaba se afastando de você e ele nem começa a falar, eu compraria, porque ele sabe que depois você vai ficar torrando as paciências para vender. Precisa ter uma relação com o cliente muito sutil, muito respeitosa, né? Muito pouco invasiva, para que, de fato, você esteja entregando valor para ele e não aborrecimento. Tem uma outra coisa, gente, que eu vou falar, que é sobre as metas, né? Todo mundo fala de meta SMART, não sei se vocês sabem o que é, mas eu vou repetir, me perdoem os que sabem, que é a meta que é específica, mensurável, atingível, relevante, e que possa ser medida num espaço de tempo, tá? Mas o que a gente vê, o conceito é lindo, está pregado em tudo quanto é lugar, tem até cartãozinho, né, que o pessoal põe na mesa, mas o que a gente vê é que o pessoal estabelece metas inatingíveis. E metas inatingíveis faz com que o funcionário, o colaborador, o parceiro, desista de lutar pelo resultado antes mesmo de começar, porque ele já sabe que ele não vai alcançar. Então, muito cuidado na hora de definir as metas. E mais ainda, tenha muito cuidado na hora de ter os controles da realização das metas. Seja absolutamente transparente nesse processo de construção e no processo de aferição das metas, sabe? Mas é preciso ter metas, é importante que vocês tenham metas. Importante também que vocês tenham pequenos milestones, pequenos pontos onde você vai alcançar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dei esse exemplo na live de ontem. Quem já assistiu, eu sei que tem umas 2 pessoas aqui da live de ontem. Mas, assim, eu fazia muito regime quando eu era mais nova, né? Eu tinha meu plano de emagrecimento. E eu botava lá minha meta, 25 quilos. Queria emagrecer 25 quilos. Aí eu passava aquela fome miserável, tudo mais, chegava na balança, via que eu emagreci 200 gramas.
E eu pensava nos 25 quilos, eu já desanimava, falava, meu Deus, vou levar 20 anos para chegar nos 25 quilos. O que que eu fazia? Saía de lá e comia uma pizza inteira, já que eu não tinha emagrecido o que eu queria emagrecer aquela semana. Isso não foi uma, não foi duas vezes, isso aconteceu muito tempo na minha vida, até que deu o clique, sabe, gente? De perceber o seguinte, por que que ao invés de eu estabelecer essa meta gigante, eu não quebrava essa meta em pequenos milestones? E aí eu fui fazer o Vigilantes do Peso, e o Vigilantes do Peso tem exatamente esse princípio. Você estabelece uma meta semanal de emagrecimento. Então, era fácil, porque ele falava assim, a sua meta essa semana é de 1,2 kg. Primeira semana, né? Aquela que você sai da pizza para o alface e água. Então, cheguei lá, olha que beleza, eu tinha emagrecido 1,5 kg. Eu adorei aquilo e comecei na semana seguinte, minha meta já era emagrecer só 700 gramas, perto dos 1,2 kg, era quase 500 gramas a mais. Mas eu emagreci mais do que os 700. E assim fui indo até que eu cheguei, eu me lembro, né, que foi a época que eu mais magra fiquei, por mais tempo na minha vida, porque eu realmente passei por um processo de reeducação. E aí, levando essa técnica lá para a nossa empresa, para as empresas que eu liderei, para os times que eu liderei, todas as vezes que eu estabelecia essas pequenas conquistas, e veja bem, eu as comemorava, tá? Cada vez que o colaborador chegava, a gente fazia festa, tocava sino, premiava lá, não precisava ser com muita coisa, às vezes a gente não tem dinheiro para dar prêmio alto. Mas você pode escrever um cartãozinho, estou feliz, orgulhosa, parabéns, põe a foto do colaborador, do parceiro lá no muralzinho da empresa. Isso é uma remuneração chamada remuneração intrínseca. Então, dessa forma, você encanta e envolve o seu colaborador, permitindo que ele seja protagonista no sucesso e tudo mais. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Meu tempo está acabando. E acho que uma coisa muito importante é que vocês pensem em investir em novas tecnologias, tá? Quando eu falo investir em novas tecnologias, eu não posso deixar de falar que vocês precisam ter uma presença digital. Não tem jeito. Quem não está no mundo digital hoje não existe. Você pode estar no mundo físico, e eu entendo que você deva estar no mundo físico também. Eu sou daquelas que fala do físico, acho que a gente precisa ter uma composição dos dois, mas o que você não pode é não existir nas redes sociais, é não existir na internet, não ser localizada quando você for procurado, quando sua empresa for procurada. E veja, o mundo está se digitalizando. Tem um cenário de transformação digital avassalador, sabe? Os negócios estão mudando radicalmente. Você não pode deixar a sua empresa ficar para trás. A gente está falando, gente, o que está acontecendo aí pelo mundo é muito além de uma loja virtual, perdão. Nós estamos falando de inteligência artificial, de machine learning, de chatbots, de big data analytics. Então, veja, se você não der o seu primeiro passo, minimamente, para você ter sua loja, ter seu ambiente virtual, olha só como você fica defasado com relação aos seus concorrentes, que estão olhando tudo isso, tá? Então, pesquisem, leiam, assinem newsletters, procurem saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia. E tenha disciplina. Quando eu falo disciplina de execução, é o seguinte, gente, as ações do dia a dia comem o planejamento. Peter Drucker dizia assim, a cultura de uma empresa come seu plano no café da manhã, engole o seu plano. Por quê? Porque se você não tiver disciplina de execução, não tiver engajamento, não tiver os seus funcionários alinhados, o seu time alinhado com o teu plano, e ele tiver com outro plano na cabeça dele, é ali no café da manhã que ele fala assim, ó, estão falando para a gente que a gente tem que vender aquele produto ali, e não vamos vender não, porque eu ganho mais comissão vendendo aquele outro, eu vou vender aquele outro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pronto. Comeu o teu plano no café da manhã. Porque está pensando no curto prazo, porque não participou do planejamento, porque não sabe que se vender aquele produto que tem maior margem,
a empresa tem melhor resultado e, portanto, ela pode dar mais benefícios para o colaborador. Tudo, gente, é uma teia, né? Tudo tem que fazer sentido dentro de um planejamento. E, por último, eu queria dizer para vocês o seguinte: como a gente está nesse mundo líquido que se transforma, né, o tempo inteiro, o plano hoje precisa ser revisto a cada 6 meses. Não se apegue, viu, ao caminho que você fez. Não se apegue às definições que você fez. Tenha a coragem de mudar e mudar rápido. Porque hoje se fala muito de agile. Vocês já ouviram falar isso? Agile, movimento agile, ou movimento ágil. O que significa isso? Não é um movimento de velocidade, é um movimento de adaptação. Agile significa adaptativo. E ele representa que as empresas começam a mudar diferente do que era no passado, que você fazia um plano, levava 6 meses para terminar o plano, mais 1 ano para implementar o plano, mais 2 para descobrir que o plano está errado. No Agile, você faz o seguinte: pequenas entregas, muito rápidas. E aí, o que você faz também? Você verifica os acertos e os erros e corrige os erros muito rapidamente. Você se adapta muito rapidamente. Então, o planejamento atual, ele também requer que você desenvolva essa adaptabilidade, para que você consiga, dentro de um espaço curto de tempo, identificar o erro e agir sobre o erro rapidamente. Não tem mais, gente, eu vou olhar isso semana que vem, tá? Se o teu cliente está dizendo que tem um problema, você tem que olhar hoje, mais tardar amanhã, porque se você não fizer isso, o teu concorrente está fazendo isso. A diferença se dará, não será pelo mais inteligente, nem pelo mais rico, vai ser por aquele que tiver maior capacidade de se adaptar e rapidamente oferecer o valor que o cliente está buscando, tá? E para a gente finalizar um pouquinho, o que eu queria falar para vocês? Já que a gente está falando, né, da vitrine Sampa, e eu estou falando muito dessa importância de vocês estarem no mundo digital, eu entendo que vocês precisam usar o Profis Online. Vocês têm aí o Profis Online com várias trilhas de conhecimento. Façam todas a do marketing digital. É fantástico. Eu já fiz, eu pessoalmente fiz, adorei, porque é simples, é fácil de entender. Eu detesto, né, Reginaldo? Lembra que eu falei para você? Esses cursos que usam um monte de palavras em inglês que já enchem a paciência da gente só de cara. A associação procurou evitar isso, procurou fazer o Sebrae idem. Nós procuramos trazer a informação na linguagem do MEI, do pequeno e médio empresário, de uma forma agradável e que seja possível de vocês também aprenderem e ensinarem a gente à medida que vocês vão dando esse feedback, tá? E eu quero ouvir o que vocês acham desses cursos, porque a gente está investindo muito lá no Conselho do Varejo nessa divulgação. Então, é muito importante que vocês estejam buscando capacitação, gente. Quando a gente olha as empresas que encerram, 55% das empresas que encerram, quando você vai olhar, não houve busca de capacitação por parte dos seus diretores. Já entre aqueles que buscaram capacitação, fazem parte do número menor de empresas que encerram suas atividades. Então, a capacitação, ela é um elemento importante. Talvez não para salvar o negócio, mas para evitar riscos importantíssimos, né? E aí, vocês fazendo esses cursos que o Profis Online oferece, eu tenho certeza que vocês vão... os cursos são gratuitos, tá? Não estou vendendo, não. Eu quero que vocês façam porque eles são gratuitos e vão dar para vocês bastante conhecimento. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é que vocês têm na mão de vocês um instrumento super importante. Porque hoje, gente, vocês precisam considerar novas maneiras de fornecer seu produto ou serviço. Não tem jeito. Se você não está na internet, ou se você está, pense eventualmente em fazer uma entrega a domicílio. Pense em oferecer descontos. Crie lá uma engenhoca que faça você diferente dos demais.
facilite a compra online dos seus produtos. E caso você não esteja na internet, dá uma olhada no Vitrine Sampa. O Vitrine Sampa, eu tenho um e-mail aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui, espera um minutinho que eu anotei. É contato@vitrinesampa.com.br. Olha só, eu peguei aqui, eu vou pegar uma colinha aqui, tá, gente? Que eu não peguei na última hora, eu peço desculpas para vocês. Meu colega ia apresentar e ele teve um imprevisto, então eu pedi para ele me passar pelo menos esses atributos aqui. O que o Vitrine Sampa faz? Ele faz um serviço de montagem da loja e o cadastramento das suas fotos, tá? Então, ele te ajuda, ó, até a tirar as fotos do seu produto, porque o produto precisa, como a pessoa não tem aquela experiência de tocar, de sentir, a exposição do produto numa loja virtual é muito importante. E a associação faz esse trabalho justamente para colaborar com as técnicas necessárias para a montagem dessa loja. Também ela ajuda na opção de frete, sabe aquela questão da logística, de você saber, como que eu vou entregar a minha mercadoria? Ela tem o Vitrine Entregas, que você consegue fazer a programação e entregar a sua mercadoria com as melhores empresas de entrega que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Também, gente, ela apresenta para vocês uma excelente relação de custo e benefício. Quando vocês comparam os custos com tudo que existe, vocês vão ver que a associação é o menor custo-benefício e ainda faz para vocês impulsionamento de mídia, propaganda e peças de marketing trabalhadas pela associação comercial. Veja que legal. A outra coisa que a associação disponibiliza no Vitrine, ela já coloca para vocês o split de pagamento automatizado, ou seja, você pode aceitar outros meios de pagamento através desta ferramenta. E acreditem, seja na loja virtual ou seja na loja física, gente, facilitem o meio de pagamento dos clientes de vocês. Hoje em dia, raramente alguém sai com dinheiro na carteira. Ele sai com um cartão ou ele faz um Pix. Então, vocês precisam implantar soluções de meios de pagamento para que vocês diversifiquem as atividades da sua empresa. Aqui, vocês têm uma oportunidade de fazer isso sem levar um custo adicional. Então, como uma mensagem final, antes de responder perguntas, caso vocês tenham, eu queria dizer só para vocês o seguinte, que ser criativo, né, e encontrar novas oportunidades de comercializar e vender é uma boa estratégia, mas não significa que você precise mandar um foguete para a Lua. Eventualmente, gente, uma pequena melhoria que você descobre, um charme que você desenvolve para o teu produto, pode torná-lo um produto super campeão. Então, coloquem a criatividade para funcionar, vocês já são vencedores, vocês já são corajosos, já são porretas, porque estão desenvolvendo essa atividade de empreendedores e empreendedoras. Aliás, eu quero elogiar a mulherada aqui da sala, viu? Maioria de empreendedoras, então fico muito feliz de ver aí a mulherada reagindo. E quero dizer que eu tenho certeza que se vocês aplicarem um pouquinho disso que o Reginaldo e que eu falamos hoje, nós vamos conversar lá para frente e vocês mesmos vão dizer para a gente como isso melhorou, né, Reginaldo, a sua vida e a vida da sua empresa. Nós estamos à disposição agora pelo chat, quem quiser mandar comentários, perguntas, eu gostaria de saber, eu consigo ler o chat aqui? Se vocês gostaram, se faltou a gente abordar alguma coisa, se vocês gostariam que a gente complementasse alguma informação, aproveitem que nós somos todos ouvidos para vocês. Ouvidos não, né? Olhos para o chat aqui. Verdade. Ó, eu recebi aqui uma pergunta, na verdade até está pedindo uma dica. Então, eu vou formular, eu gostaria que o Reginaldo também, né, desse a dica dele, aí na sequência a Roseli. E atende, acho que a todos, né, participantes. Ó,
qual a principal dica para micro e pequena empresa que está começando a empreender no comércio eletrônico? Eu sei que a Roseli já citou algumas situações, mas qual aquela dica mesmo que você pode deixar, aquele pessoal que ficou até aqui ouvindo, querendo sucesso aí nas suas vendas pela internet? O que que vocês podem falar para eles? Bom, a Quer que eu falo, palavra. Vamos falar os dois, É, viu, Roseli? vai lá, Porque, na Reginaldo. verdade, o gancho eu vou puxar para você. É planejar, é monitorar o tempo todo o que está acontecendo, é identificar as oportunidades, é ter a percepção do seu atendimento, se o seu cliente está satisfeito. Então, é muito importante que você tenha essas ferramentas que a Roseli comentou, porque, de fato, não é aliar um planejamento vai fazer com que você realmente possa administrar o seu negócio por soluções e não por problemas, né? Eu acho que essa é a palavra. O controle e o planejamento são essenciais aí para que o teu negócio, para aquele que está começando, né, se destaque. E se mantenha sempre atualizado, porque uma das questões que a Roseli comentou é o aperfeiçoamento, não é o estudo, é a capacitação contínua, isso vai te diferenciar para o mercado. Participar de eventos como o que está sendo promovido pela Associação Comercial, outras oportunidades que o Sebrae oferece, para que você esteja sempre conectado com o mercado, não é? Porque isso é importante. Nós não somos ilhas, né? Nós estamos inseridos num mercado dinâmico de oportunidades e cabe a você tomar essa decisão através da sua atitude. Perfeito, Reginaldo. E eu vou acrescentar o seguinte: faça uma loja sedutora. Coloque seu produto de uma forma bem exposta, tire uma boa foto. Se você puder, faça um bom vídeo. Verifique os seus preços junto aos seus concorrentes, se você está ali na média, né? Não adianta você colocar um preço que esteja muito descolado do mercado e nem muito inferior, porque você está comendo tua margem. Faça promoções, faça ofertas, mas sempre tomando cuidado de obedecer à planilha que o Reginaldo mostrou para vocês hoje. Às vezes, eu entro em algumas lojas que o pessoal pede para eu dar uma olhada, e eu sempre vejo que as lojas que são menos poluídas, mais organizadinhas e com a informação mais explícita, elas vendem mais do que aquelas que estão muito caóticas, tá? Então, muito cuidado quando você quiser passar uma informação, porque informação demais também não é bom. Quem quer comunicar muito acaba não conseguindo comunicar o principal. Então, quando você falar do produto, foca nele, coloque o preço correto, a forma de pagamento, tudo muito claro, muito transparente, para você estabelecer imediatamente um vínculo com aquele consumidor. Porque o consumidor da internet ele é muito mais propenso a comprar por impulso do que o consumidor que está na loja presencialmente. Mas se tiver muita dificuldade, gente, aquele negócio, você clica no produto, demora uma eternidade para carregar o produto. Aí você clica no continuar comprando, quando você volta, em vez de voltar do lugar que você parou, ele te bota lá no começo de novo, você tem que voltar toda, sabe? São pequenos detalhes, mas essa experiência de compra do teu consumidor precisa ser fantástica. Ele precisa entrar no seu site e querer ficar lá e comprar e olhar a tua loja e voltar, encher o carrinho e voltar. Então, faça também, eu recomendo, um teste. Pegue pessoas do teu relacionamento, não aquelas que não vão te falar a verdade. Pega as pessoas que vão te falar a verdade, pede para fazer um teste, cadastre um produto lá de R$ 1 para ela fazer a operação e contar para você como ela se sentiu. Pega alguns estranhos também, conhecidos, mais distantes, verifique essa questão da experiência, porque muitas vezes o mesmo produto é vendido em outros lugares pelo mesmo preço, mas se for mais legal comprar no teu site, o consumidor vai ficar lá. E não existe fórmula mágica também, né? Mas eu espero que com essas dicas a gente tenha ajudado um pouquinho, né, Reginaldo? Vamos ver se a gente Com conseguiu. certeza, com certeza. Nossa, muito grato à oportunidade e a todos que nos acompanharam até aqui. Sim. E aí, olha, Regiane, mais opa, alguma? olha, não, a Elide, né? Elida, perdão, ela agradeceu, riquíssimas informações, nós que agradecemos.
Desejamos muito sucesso a todos, né, que chegaram até aqui, que estão dedicados realmente a ter muito sucesso aí na internet. Agradeço ao Reginaldo. Antes de encerrar, mais uma vez, só aquele lembrete para o pessoal acessar lá o portal da associação, o portal do Sebrae também, que oferece capacitações. Tem um botãozinho de eventos dentro do portal da associação. Lá vai aparecer vários eventos que a associação está realizando, alguns até voltando de forma presencial, os devidos cuidados aí contra a Covid-19, mas promovendo networking, oferecendo ferramentas de empreendedorismo. Então, a Associação Comercial há 126 anos aí lutando ao lado dos empreendedores, né? E a nossa vice-presidente, Roseli Garcia, anuncio, né, com toda a honra, por favor, que você então faça aí o encerramento, que foi uma semana incrível, Roseli, tá? De conhecimento mesmo para o pessoal ter muito sucesso online. Então, por favor, com a palavra. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês. A Associação Comercial mede seu sucesso à medida que a gente vê o sucesso das nossas associadas, né? A nossa remuneração, ela não vem em dinheiro, ela vem através desse alcance do nosso propósito, que é o de apoiar a livre iniciativa e o empreendedorismo. Então, quando vocês aceitam esses nossos convites, vocês permitem que nós façamos o cumprimento da nossa essência. E é por essa razão que eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui numa sexta-feira, né? Podiam estar tomando uma cervejinha, mas optaram por estar aqui conosco, aprendendo, trocando. Nós também aprendemos muito com vocês. Então, levem a minha gratidão. Quero agradecer muito ao Reginaldo, muito ao Sebrae, que é um parceiro maravilhoso. Acho que a gente tem, assim, uma parceria de muito sucesso e muito virtuosa, né? Porque nossos propósitos são muito parecidos, de realmente colaborar com o crescimento do nosso país. Sigam o Conselho do Varejo, é @Conselho do Varejo. Eu estou no LinkedIn, estamos também no Instagram. Eu pretendo lá colocar bastante coisa boa, pílulas, ajudar com dicas aí para quem for varejista. E sigam a Associação Comercial e o Sebrae. Com certeza, vocês vão perceber que esse trabalho de capacitação vai ajudá-los a enfrentar os desafios do dia a dia de uma forma mais suave, se é que isso é possível, queridos. Bom final de semana para todos, bom descanso e até nosso próximo encontro, que será em novembro, lá no curso de planejamento do Sebrae, tá bom? Ok. Muito obrigada. Abraços. Tchau, tchau.